Pessoal, a gente está aqui agora com a Ellen, ela que vai apresentar a unidade básica para a gente. Ellen, quando que a unidade básica pode ser acionada e quais são os materiais que vocês precisam para trabalhar, que vocês têm aí para trabalhar? Então, a unidade básica vai em casos mais simples, avaliações. A gente vai do simples ao grave, porque às vezes a pessoa não consegue informar por telefone a gravidade do paciente. Às vezes eles solicitam como crise convulsiva, como síncope, a gente chega e pode ser uma PCR. E o nosso material é mais simples que o do avançado, mas nós temos todos os materiais que dá para atender um acidente simples ao grave. A gente tem imobilizações como prancha rígida, colar cervical e talas, que dá para fazer as imobilizações. Temos a mochila de imobilização, que contém gases, ataduras, compressas. A de acesso venoso, que se o paciente tiver um choque, apresentar um sangramento, uma hemorragia, ou tiver hipotenso, a gente pode fazer um acesso venoso, infundir soro, temos fisiológico, ringer, glicosado. A gente atende muito também hipoglicemia, que a gente tem a caixinha de medicação que contém as glicoses e atendimento também de infarto agudo do miocárdio. A gente tem as medicações de emergência, que é o Isordil, temos a ESE, que é o básico que a gente faz no primeiro atendimento e conduz a unidade, que é a UPA. Nós temos também a mochila de vias aéreas, que contém o ambu, que contém máscara de Venturi, que podemos ofertar uma oxigenação melhor ao paciente. Temos oxigênio, temos a cadeira de rodas que, dependendo do paciente, não consegue andar, que a gente vai muito em apartamento, essas coisas, nós temos esses materiais para fazer todo esse atendimento. Então, nós atendemos do mais simples, que pode ser uma dor, uma cólica renal, um paciente que tem uma queda que não tem uma fratura, ao paciente grave que pode ter uma perda de consciência, pode ter um TCE grave. Ellen, quem que participa das ocorrências quando a unidade básica é acionada? A unidade básica contém só 2 integrantes, que é o condutor, socorrista e o técnico de enfermagem. A gente está aqui com a Samara, ela vai apresentar para a gente a ambulância avançada do SAMU. Certo, que nós carinhosamente batizamos de Alfa. Samara, para começar, qual é a diferença dessa ambulância para as demais? Então, essa ambulância ela se difere das demais pela equipe, né? Que vai um médico junto, o enfermeiro e o condutor. Nas outras ambulâncias vão só o condutor e o técnico. E o material, o equipamento que nós temos aqui que caracteriza a constituição de uma UTI móvel. Esse aqui é o ventilador mecânico, né? Normalmente as UTIs móveis têm um ventilador portátil. Nós temos também um ventilador portátil, mas no momento agora nós estamos utilizando esse aqui, que não é o portátil. É um ventilador comum, né? Igual você encontra em UTIs, e ele vai manter a respiração do paciente quando o paciente não consegue respirar sozinho. Ou seja, ele é um aparelho que tem as programações que a gente faz de acordo com cada paciente, e ele vai fazer com que o ar entre e saia dos pulmões sem que o paciente respire, né? Ele vai fazer essa função para o paciente, por isso que a gente chama de ventilador mecânico. O desfibrilador, igual eu expliquei, que o nosso tem múltiplas funções, né? Ele serve como DEA, que é o desfibrilador elétrico automático, igual tem na outra ambulância, que a gente pode conectar as pás e ele vai chocar. Ele funciona como um monitor para a gente ver os batimentos cardíacos do paciente e o ritmo que esse paciente está. Ele funciona também no modo como monitor, ele tem a função de eletro, a gente pode fazer um eletro também de 12 derivações para a gente ver o ritmo, né, do coração. E ele funciona como marca-passo, no caso quando o paciente está com uma frequência cardíaca baixa, a gente fala que ele está em bradicardia, o médico avalia, vê se esse ritmo é um ritmo que pode ser utilizado um marca-passo, e a gente faz um marca-passo no paciente com as pás, né, com o posicionamento das pás. Ele pode ser um desfibrilador, né, que é a nossa principal função aqui no caso, monitorização e desfibrilação. Ele pode ser usado na função de desfibrilação em 2 casos, quando o paciente não tem pulso,
que é quando a maioria da população nos vê na rua fazendo atendimento, manobras de ressuscitação, para que o paciente possa voltar ao ritmo normal do coração. E ele pode ser também uma cardioversão, pode fazer uma cardioversão, quando o paciente apresenta pulso, mas ele está em um ritmo desorganizado e precisa do choque para reorganizar esse estímulo elétrico, né? Também pode ser utilizado nessas funções. Nós temos então os gases medicinais, que no caso aqui nós usamos o oxigênio, tanto no lugar do ar comprimido, quanto oxigênio normal. Então a gente utiliza o oxigênio para inalação, o oxigênio para aspiração também. Deixa eu ver. Nós temos mais materiais de imobilização, né, que são os colares cervicais, as balas de oxigênio, as pranchas, o cone para sinalização, e aqui a gente tem as talas que a gente utiliza para imobilização, no caso de uma suspeita de fratura. Aí elas são coloridas também. A gente tem as talas maiores, que são as amarelas. Depois a gente tem as talas verdes, laranja, a azul e a roxa. Então as talas elas diferem do tamanho dependendo do tamanho da suspeita do membro afetado. Por exemplo, essa tala maior eu vou utilizar para um membro inferior, para uma perna. Essa tala verde eu posso usar para uma criança, numa perna de uma criança, ou eu posso usar também em um braço de um adulto. A tala laranja eu posso usar num braço de uma criança, num cotovelo, para fazer imobilização de um cotovelo. A tala azul, respectivamente, de acordo com o membro afetado, o tamanho do membro afetado. E tem a menorzinha, que é a roxinha. Esse material aqui é o CAD, então é um material que a gente utiliza para retirada do paciente no veículo, quando ele está na posição sentado e ele está consciente. Se ele estiver inconsciente, a gente vai ter que utilizar a retirada rápida, né? Então a gente passa os tirantes no paciente. Essa parte fica nas costas, né? A ambulância básica também tem esse equipamento. E dessa maneira a gente consegue mobilizar a coluna cervical do paciente, né? Aqui de maneira rápida, isso é uma aula para utilizar esse equipamento, mas de maneira rápida é um dos instrumentos que a gente tem. Então aqui nós temos a nossa maleta de medicação, que são as medicações básicas que nós utilizamos quando o paciente sofre uma parada, né? Cardíaca ou respiratória, ou as duas, né, ao mesmo tempo. Nós temos medicação para sedação, para reversão de ritmos, né? Ritmos que a gente fala, no caso, no tipo de ritmo que o coração apresenta, né, para a gente poder reverter esse ritmo. Nós temos medicação para outros tipos de distúrbios, né, distúrbios hidroeletrolíticos, a gente tem soro, tem Ringer, tem medicação também no caso de uma cetoacidose, para insuficiência respiratória, para insuficiência renal, sedação pesada, no caso dos pacientes surto-psicótico. Nós temos analgésicos fortes também, no caso morfina, tudo isso dentro do protocolo de atendimento para cada situação, né? As maletas, que de acordo com a padronização do SAMU, elas são coloridas. Como as nossas são todas vermelhas, a gente fez as identificações através das cores padronizadas e a identificação. Então essa aqui é de vias aéreas, essa aqui é de trauma, né, que é para imobilização. Essa aqui é de punção, né, acesso venoso, soro, essas coisas que a gente utiliza quando tem mais de uma vítima, né, que a gente vai precisar de mais material. E essa aqui é de dados vitais, a azulzinha, que a gente sempre desce com ela, né, no caso o enfermeiro, desce com ela, ou o técnico na ambulância básica, para fazer verificação de sinais vitais, né, pressão, pulso, saturação, que é o nível de oxigênio que está na corrente sanguínea, e também glicemia capilar, ou destro, né, depende muito de como cada um fala. Então cada uma dessas bolsas, ela tem um tipo de material para que vocês possam atender o melhor paciente. Né? Isso, cada uma delas, desculpa, tem a padronização que a gente utiliza. Aí tem mais a mochila do médico, que a dele é para intubação orotraqueal de adulto, né, insuficiência respiratória. Essa aqui é infantil, que fica aqui atrás. Essa é de trauma e essa aqui é de punção, além dos dados vitais.